Se não vence o inimigo, batalha não é batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Igreja jejua, igreja ora, louva a Deus a toda hora. Amém? Batalha. Então, queridos, quero ler com vocês sobre batalha espiritual. Nós vamos ter até o próximo primeiro sábado, que vai ser nossa vigília aqui, de 7h30 até meia-noite, dia 7 de setembro, exatamente 7 de setembro, vai ser um sábado, onde vamos ter nossa vigília aqui, e o tema é único só, batalha espiritual. Então daqui até lá, nós vamos estar trazendo todos os dias pelo Zap, pelos grupos de WhatsApp, mensagens sobre batalha espiritual. Então, hoje, nós vamos falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, amém? Louvado seja sobre batalha espiritual. Desde o versículo 4, glória a Deus. Que dia é hoje? O dia 18 de outubro de 2024, domingo de agosto. Glória a Deus. Na igreja, ministério, só Jesus liberta, está em frente à televisão difusora, acabou. Por quê? Porque esse vídeo vai para a multidão de grupo de WhatsApp, já vai cair na França, Estados Unidos, amém? Amém. África, em vários países de África, um monte de outros países vai cair já esse vídeo lá, irmãos. Então, nós pregamos uma mensagem que muitas igrejas, infelizmente, não vão pregar, e o motivo nós vamos ver aqui nesse texto. 2 Coríntios 10:4. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu boto meu sonzinho aqui. Bora, sonzinho. Deixa eu ver se ele vem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Não, vou largar esse de mão. Bora lá. Diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Sente dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, o Paulo está aqui falando que o cristianismo é uma milícia, ou melhor, ele é um poder militar. Muitos pregadores não vão dizer isso nunca nas suas igrejas. Por isso, existe muito ataque contra as pessoas que estão dentro e fora da igreja. Por quê? Porque se o Paulo está dizendo que o cristianismo é um poder militar, e se tem membros do cristianismo que não sabem disso, por isso não se arma, não se prepara, não confronta o adversário, que é o instrumento pelo qual a Bíblia, ou melhor, contra quem a Bíblia luta, os cristãos lutam. Aí, meus irmãos, é que tem tribulação demais na vida dos cristãos, que não sabem que eles estão numa guerra.
Você não tem nem ideia da guerra que está agora no mundo espiritual invisível. Anjos de Deus guerreando a nosso favor. Enquanto isso, muitos e muitos demônios estão tentando contra nós, contra a nossa casa, nossa família, nossa saúde, os projetos de Deus em nós, através de nós. E muitos de nós diz, porque não sabe de coisa nenhuma, qual é o motivo de estar numa igreja. Aí diz, eu vou lá por causa da música que é bonita. Outro diz, eu vou lá porque eu gostei da pregação de fulano e beltrano. Outro diz, eu vou lá porque eu quero arrumar um namorado, um casamento. Ou que eu quero fazer uma campanha de oração para mudar minha vida financeira, ou me curar de uma doença. Eu sei que tudo isso, irmão, a igreja tem também como realizar, ensinando, orando, intercedendo. Mas o principal problema da igreja está aqui, irmão. Quando aqui está dizendo que somos uma milícia. O que é uma milícia, irmão? É um poder militar, como eu já falei. Olha, só na carta para Timóteo, Paulo usa essa expressão 3 vezes, que o cristão está envolvido em um poder militar, e se ele não estiver, ele está fadado a derrotas. Quer ver? Eu vou ler só alguns versículos para você, depois a gente volta para cá. 1 Timóteo 1, primeira carta de Paulo 1, capítulo 1, 18 diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as promessas que houve acerca de ti, milites por ela, boa milícia. Essa é a primeira coisa. Em 2 Timóteo 6, olha aqui como ele fala da milícia de novo. Segunda carta para Timóteo, perdão, eu vou pegar esse depois, vai ser a terceira. 1 Timóteo 6, em diante diz: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Aí no 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, temos já feito boa confissão diante de boas testemunhas. A outra está aqui em 2 Timóteo. Isso aqui é na casa de Paulo, para Timóteo, fora outras cartas onde ele fala isso aí também. 2 Timóteo 2, diz assim, verso 3 em diante diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Aqui entra até aquela expressão que Jesus disse bem aqui no Apocalipse, né? 3:11. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome tua coroa. Então Paulo diz: olha, se tu não militar como bom soldado, tu vai perder coroa, tu não vai ser coroado. Ou melhor, lá no céu tem uma coroa esperando você, teu irmão, tua família, tua casa. E a quem o evangelho for abraçado, não da maneira como tem sido abraçado por aí por alguns, mas como a igreja primitiva abraçou, como Paulo, como Timóteo abraçaram, e como qualquer vencedor
abraçou e está abraçando. A palavra vencedor, Jesus usa 7 vezes nas 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Ele diz: o vencedor ganhará isso, isso, isso. 7 vezes ele diz isso. Apocalipse 2 e 3. Por quê? Porque muita gente vai ser derrotada. Por quê? Porque ele não está lutando. E a gente pensa que os problemas que a gente enfrenta todo dia, a culpa é da igreja que eu estou, é da oração de fulano. E ele não sabe que o principal problema, ele é um soldado desarmado, derrotado, não treinou nada, não se preparou para o combate, não conhece o seu inimigo. Lembre que na Bíblia diz que quando Moisés, não esquece Moisés, o Josué precisava entrar com o exército de Israel em Canaã, e ele precisava mandar primeiro numa cidade chamada Jericó. Ele pegou pessoas, 12 homens, para conhecer a terra onde eles iam entrar, para saber que arma eles tinham, que eram eles, como eles iam lutar contra esse povo, que Deus mandou eles entrar. Mas eles tinham que conhecer primeiro o inimigo, as armas do inimigo. E foi assim que eles entraram só para vencer, e venceram. Agora eu quero falar disso aqui para você. O Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, o Paulo também disse em 2 Timóteo 2, 3 e 4, que somos soldados. Então imagina, irmão, eu que fui um policial, que amava minhas armas, era apaixonado pelas minhas armas, eu só andava com uma metralhadora 24 horas com ela, eu levava ela para minha casa, eu limpava ela, toda semana eu mesmo limpava, desarmava ela todinha, limpava, oleava. A mesma coisa com as pistolas que eu usava, escopeta de repetição, eu andava com ela. Sabe por quê? Tinha um confronto que eu tinha que enfrentar todo dia, mesmo estando dentro do horário de serviço ou fora, eu enfrentava isso, só por um motivo: eu era um policial. E ali eu tinha que estar preparado. Quando chegava em casa, depois do trabalho, eu chegava com o meu carro, morava num lugar chamado Maiobinha, aqui em São Luís. Na frente da minha casa tinha um posto ou um campo de futebol todo escuro. Então, olha o problema de um policial. Eu passava com o carro primeiro na porta, para ver se tinha alguém por lá. Depois eu entrava com o carro no campo de futebol, dando uma volta com o carro, com a luz alta, quando eu vinha 10 horas, ou meia-noite, 1h da manhã. Para quê? Para não ser surpreendido. Um dia desse mataram até aqui o irmão Jorge Gabina, que foi policial civil junto comigo no meu tempo. Ele sabe que há pouco tempo agora mataram uma menina do nosso tempo, que ela era chefe de captura da delegacia, salvo engano, de furto. Sabe como? Ela foi chegando em casa, os homens estavam lá e mataram ela instantaneamente. Uma menina jovem, do nosso tempo era uma jovem, que quase nem se vê ela se meter em problema, mas há pouco tempo ela já era chefe de captura, parece que era da furtos. Mataram ela na porta da casa dela. Por quê, irmãos? Porque é um policial que tem que estar preparado, olhando para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e tem que estar preparado para usar sua arma. Então, quem somos nós? Me diga. Por que tem tribulação que vem
da nossa arma que não temos. Olha, aqui foi lido hoje Efésios 6:10 ao 18, sobre as armaduras que todo cristão tem que ter, porque está numa guerra. E no verso 10 ao 12 diz que lutamos contra principados, potestades, poderes do mal que estão nas regiões celestiais. Mas no verso 17, Paulo fala sobre a única arma que o cristão tem, que é instrumento de ataque. Todas as armaduras de Efésios 6:10 em diante são de defesa, uma só é de ataque. No 17 diz: use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, na época de Paulo, qualquer exército da terra não usava nenhuma arma de fogo, porque a pólvora ainda não tinha sido inventada. Ninguém usava fuzil, nem pistola. Era quando fossem soldado contra soldado, era espada na mão. E hoje, como é que nós vamos vencer o diabo? É utilizando o que está na palavra de Deus. Glória a Deus. Sem isso ninguém vence ele. Oh, aleluia. Lembre a batalha que Jesus enfrentou contra ele em Mateus 4:1 em diante. O diabo dizia: Jesus, está escrito, faz isso. Jesus disse: olha, Satanás, mas também está escrito. E citava logo uma palavra em cima dele. Ele recuava. Aí lá vinha o diabo dizer: Jesus, mas lá também está escrito, faz isso. Jesus disse: mas também está escrito, Satanás. E ele recuava. Aleluia, Deus. Então Paulo está dizendo aqui que as armas da nossa milícia, de 2 Coríntios 10:4 em diante, elas são feitas para isso bem aqui, para usar o instrumento de ataque. Você não pode vencer Satanás sem instrumento de ataque, que é a palavra. Daí que ele usou essa expressão aqui, ó, em 2 Coríntios 10:4 em diante diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Agora me diga, o cristão que é desobediente a Deus, a palavra, ele está em guerra para vencer ou para ser derrotado? Me diga. Se aqui está dizendo que só pode estar na milícia preparado para vencer quem não for desobediente. Tem tanta coisa na Bíblia, irmão, que às vezes a gente fala e o crente diz: não é para mim. Às vezes na nossa casa, na parentela, ou em pessoas que dizem: sou cristão. Você diz: mas a Bíblia diz isso, e ele diz: você é fanático. Aí o diabo diz: eu gosto de gente que fala isso, porque está fora da palavra, não quer a palavra. Agora me lembro de Noé. Olha só, o Noé que Jesus cita aqui em Mateus 24, 38, 39, ele diz que nosso dia vai ser igual ao dia de Noé. Um dia que Noé pregava e o povo não aceitava, e só 8 pessoas, 8 se salvaram. Noé e sua família, o resto, Deus passou um dilúvio e matou todos. Mas a mensagem de Noé, durante mais de 100 anos, enquanto ele construía a arca, nunca ele dizia: venha para cá, para a arca que tu vai ser curado. Não. Ou ele nunca disse: venha para cá, entre na arca, porque Deus vai te dar muito dinheiro. Nunca Noé disse isso.
nós vamos desligar todas as lâmpadas, vão ficar uma igreja preta, para a gente brincar, pular dentro da igreja, fazendo de conta que aqui é um clube. Não, ele disse a Deus, vai mandar destruir a terra, como disse Pedro, 2 Pedro 3:10 ao 14, que Deus vai destruir o céu e a terra com fogo, mas para o povo dele vai ter uma terra onde habita a justiça. Glória a Deus. Então Noé não brincava, porque ele sabia que Deus dizia para ele: Noé, prepara a arca, e quem quiser entrar tem que ser para ser salvo. Não prometa outra coisa, é salvação. Eita, 100 anos. Você já imaginou se você viesse aqui no culto, eu estivesse repetindo todo dia a mesma palavra: te arrepende, muda, te encaixa, ou então na arca tu não entra. Sabe o que ia acontecer? A igreja ia ser mais vazia do que esta. glória, Senhor. Por isso que Jesus disse em Mateus 7:13 e 14: são poucos os que se salvam, porque estreita é a porta que conduz à vida eterna, por isso poucos são os que encontram. Glória, Senhor. Aí é uma igreja grandona, de 1 milhão de membros, aí você diz: ali é a igreja, essa aqui não é. O que você acha? Que a igreja primitiva era perseguida? Que eles pegavam os cristãos e matavam e prendiam, porque eles tinham uma mensagem que ninguém tinha, nenhuma religião tinha, e eles eram super perseguidos. Agora vai vir essa grande perseguição agora, se Jesus voltar agora, viu, irmão? Não vai, quem ficar para trás não vai ter desculpa de dizer: ei, eu quero ir na igreja para ser curado, eu quero ir na igreja fazer uma campanha de oração para me ter muito dinheiro, quero uma campanha porque eu quero arrumar um marido. Não, lá vai ser salvação, só isso, que eles vão procurar Jesus depois da volta dele, porque a perseguição vai ser gigante. O mundo está se preparando, irmão, para uma grande guerra. A terceira guerra está toda preparada. E a gente está brincando, dizendo: Satanás, ele está lá na China, mas aqui perto de mim. Não, por isso não precisa ser soldado de nada. O Paulo está dizendo, irmão, que o cristão aqui de 2 Coríntios 10:4 em diante, ele está fazendo parte de uma milícia, porque ele vai precisar usar a principal arma. Sabe qual? A palavra de Deus, para destruição de sofisma. O que é um sofisma? São mentiras contadas muitas vezes como se fosse verdade, e depois passa a ser uma verdade para os mentirosos, para os enganados e enganadores. Eita, Jesus. Um sofisma. Por isso tem tanta denominação, irmão, trazendo motivo de você ir para algum lugar, te enganando, mas não prega. Tu é um soldado, tu está numa guerra, tu dorme, acorda, tem um tiroteio contra ti, reage. E o pior, o diabo sabe quem tem que não tem a arma, porque quem tem está atirando nele, ele sabe quem está atirando nele. Olha, está tendo uma guerra contra Israel, gigante, o Irã e outros países se envolvendo numa guerra contra Israel, e Israel todo o tempo atirando neles. Mas quem é que está atirando no Irã? Tu acha que é um meninozinho desse daí que está no colégio, ou o menino está jogando bola? São soldados treinados para reagir contra o inimigo, porque eles sabem que lá eles têm armas altamente poderosas para a destruição de Israel por inteiro. Israel então todo o tempo tem que inventar uma tecnologia nova de defesa e de ataque. Agora Israel inventou uma arma que a maioria dos países do mundo inteiro não tem. É uma arma de defesa com laser. Tu tem ideia o que é laser? Eles vêm de lá com um drone, eles vêm de lá com, seja lá o diabo que for, eles disparam um canhão de laser aqui, pá, destrói lá na frente.
qualquer tipo de arma deles. Os Estados Unidos também já tem, estão armados com um submarino deles, com essas armas laser, que destrói a mais de não sei quantos quilômetros de distância, já pega o foguete que eles mandam lá e destrói tudo. Então, mas, e se eles não têm essas armas? Eles serão destruídos. Imagine nós, cadê nossas armas? Como que o diabo vai saber que eu estou atirando nele? Como que o diabo vai saber se para isso eu tenho que usar a palavra? Principalmente que nós estamos num período onde tem seitas, heresias, enganando multidões. Eu vou logo te avisar. Quando Efésios 6:17 diz que a arma de defesa, perdão, de ataque que temos que usar é a espada do Espírito, não pense que ele está falando na Bíblia. Vou repetir: a espada do Espírito de Efésios 6:17 não é a Bíblia. Por que não é a Bíblia? Porque as testemunhas de Jeová também têm uma Bíblia. O Espiritismo também tem uma Bíblia que eles fizeram. Os mormons também fizeram uma Bíblia. Um monte de religiões fizeram. Agora vai nascer uma Bíblia agora chamada Bíblia Gay, que já está aí, onde excluíram todos os versículos que falam de homossexualismo e venderam para os homossexuais. Isso está aqui, ó, uma Bíblia que você usa sem ter problema de consciência, porque nessa Bíblia, o nome dela é Bíblia Inclusiva. Pode digitar no YouTube aí a Bíblia Inclusiva para você ver. Tiraram todos os versículos que falam de homossexualismo. Então não é a Bíblia, amém? Mas é o conhecimento do que está na Bíblia que o Espírito Santo te dá, é que tu tem que usar para ti e para os outros. Glória a Deus. Porque tem gente que lê a Bíblia e nem sabe nem pregar. Seu irmão, está aqui um versículo, explique isso. Ele não sabe explicar nem para ele, imagine para os outros. Aí chega um menino desse tamanho da Testemunha de Jeová e diz para ti: está escrito que Jesus não é Deus. Aí ele pega a Bíblia dele, no capítulo 1, no verso 1 de João, e diz: está aqui, ó, Jesus não é Deus. No princípio ele era um Deus com D minúsculo. Porque o diabo usou o Charles Taze Russell, que fez a Testemunha de Jeová há 100 anos atrás nos Estados Unidos. E lá ele fez uma Bíblia satânica, onde diz que Jesus não é Deus. Aí, por que você acha que existem multidões de testemunhos de Jeová no mundo inteiro? Porque são soldados desarmados. O diabo conseguiu destruir a verdade deles. E quando eles morrerem, eles vão chegar lá na eternidade. E o general, que aquele é chamado de general, nosso Deus, ele vai dizer: tu me chamaste de soldado a vida inteira. Tu está pensando que eu era como tu? Que ele diz que ele vai dizer isso no Salmo 50, no verso 16 em diante. Ele vai dizer: por que tu pega minhas palavras e joga para trás de ti? Tu pensavas que eu era igual a ti, mas eu vou te arguir e vou colocar tudo diante de ti. Você não se esquece de mim. Então, eu quero falar disso aqui. Nós vamos estar falando em áudio muito mais sobre essa questão aqui dessa guerra, que Paulo diz: somos soldados, estamos numa milícia. E detalhe que eu vou dizer: o próprio Deus, na Bíblia, em Isaías 1, verso 9, e outros textos da Bíblia, é chamado de o Senhor dos Exércitos. Ele, o meu Deus, o teu Deus, é chamado de o Senhor dos Exércitos. Aí quem são esses exércitos dele? Os que estão lá em cima, os anjos dele, e você e eu que estamos aqui embaixo.
no livro de Isaías sobre esse general, quando ele vai para uma guerra. Eu até anotei isso bem aqui, eu acho isso aqui tão lindo, irmãos. Do general, ó. Eu anotei isso bem aqui, ó. Isaías 59. Ó, aqui quando ele sai para uma guerra, como ele é igual um soldado, um líder dos soldados. É assim que ele vai, ó. É Isaías 57, ó. É o versículo, não, Isaías 59, 17, diz assim, ó. Dentro do verso 16. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como uma couraça, pôs o elmo da salvação na sua cabeça, tomou veste de vingança por vestidura, cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Amém? Então é igual, irmão, quando um líder, toda a milícia tem que ter um líder. E aqui, quando ele sai para uma guerra, ele se aparelha todinho. Naquela época, os soldados romanos, quem governava eles numa guerra era um cara chamado o centurião, ou melhor, um capitão de 100, de um pelotão de 100, aquele lá de Atos 10, 1 e 2, né? O Cornélio, ele era um centurião romano, que se converteu a Cristo. E o centurião, ele tinha que ser um exemplo. Ele tinha que entrar fardado, protegido, armado, para poder liderar. É que nem eu, quando eu fui policial. Nunca um policial líder, quando tinha um problema gravíssimo, como assalto a banco, ou um problema mais grave, onde tinha bandidos armados, nunca um líder dizia: vai vocês, eu fico aqui. Ou então: eu vou com vocês, policiais, lá contra o inimigo, mas eu vou com uma faquinha desse tamanho, e eles estão usando armas .50, pistola .40, e eu com uma faquinha desse tamanho na minha mão. Vai um canivetezinho que eu vou lá na frente, viu? Com esse canivetezinho, e eles estão lá de metralhadora, fuzil, eles têm arma para derrubar avião, e eu estou aqui na frente. Não, irmão, os que estão na frente têm que estar mais preparados do que os outros, têm que estar mais protegidos do que os outros, porque tem que ser o exemplo. Creio, meu Deus. Mas se Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4 em diante, que nós só podemos usar essa palavra para destruição de fortalezas quando a gente for obediente a Deus, para poder pregar, para poder falar. Senão o diabo não vai respeitar nenhum de nós. O diabo, ao invés de fugir, como diz a Bíblia, que é para a gente enfrentar o diabo, que ele vai fugir, o diabo tem que fugir. Isso vai ser matéria de outro dia, só da escola bíblica. Sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7, 8. Te sujeita que ele foge. O diabo foge. Aleluia. Porque o Senhor dos Exércitos vai contigo. Aleluia. E o diabo sabe quando ele está contigo ou não. Glória a Deus. Quando você é rebelde, aí está cheio de problema. É doença para cá, é problema ali, é não sei o que, é tribulação. Às vezes o problema é só um: soldado desarmado no exército errado. Porque se você estivesse no exército onde aprendeu a verdade, onde alguém está lhe treinando para
ser um soldado verdadeiro, você dizia: aqui eu estou aprendendo a verdade, hein, diabo? Eu estou armado. O diabo olhava de longe. Aleluia. Ei, vocês sabem que aqui no interior do Brasil, vários lugares do Brasil, acontece um tipo de assalto chamado Novo Cangaço, onde mais de 40, 50 bandidos escolhem aquela cidade bem pequenininha onde tem banco para assaltar, porque eles sabem que lá tem uma única delegacia com um único policial de noite. Olha como é o ataque do diabo. Mas para ele fazer isso, primeiro ele vai lá, alguém vai lá sondar, e ele pesquisa: essa cidade aqui dá para a gente fazer um assalto. Aí a gente vai vir com um monte de arma poderosa, mais de 20, 40 homens altamente armados, preparados para matar ou morrer, e ninguém vai poder resistir. Então está acontecendo no Brasil inteiro. Na época de Bolsonaro diminuiu demais os assaltos de Novo Cangaço, depois voltou de novo. Mas por que, como eu disse, eles pesquisam primeiro para ver quem pode resistir e quem não pode. Ou você acha que o diabo, quando olha você, primeiro ele não pesquisa? Qual é o teu ponto fraco? Ele sabe como é que ele pode te atacar ou não. Aí Efésios 4, 27 diz: e não deis lugar ao diabo. Aí uma das maneiras principais: não sou submisso à palavra. Tem coisa da Bíblia que eu não quero, não é para mim. Eu gosto é de cantar, de pregar, de orar, é de pedir para Deus me dar dinheiro. Aí o diabo disse: é desse que eu gosto, que ele é desarmado, não pode resistir. Esse é fraco. Irmão, quantos crentes estão no inferno que você acha são multidões? Porque está na igreja desarmado, e o diabo bota uma palavra de mentira, ele fica se enganando, aí ele morre. O diabo dizendo para ele na consciência: tu és salvo, tu vai para o céu, mesmo ele sendo rebelde, desobediente. Aí quando ele morre, o diabo vai dizer: olha aí o que tu fizeste contra ti a vida inteira. E Deus vai dizer: eu te dei a oportunidade de te preparar. Olha, irmão, quando eu passei no concurso da Polícia Federal, quando eu era Polícia Civil, eu, delegado Gladstone, que hoje é pastor, que vocês frequentam lá, né? Um dia de vigília que ele tem todo mês na igreja aqui, chamado Território de Deus São Luís. Mas quando ele não era cristão, nem eu e ele e alguns policiais passamos no concurso para a Polícia Federal, e a gente ficou reprovado lá em Brasília, tanto eu como ele. E todos os policiais da Polícia Civil que foram daqui para lá, que tinham passado na prova escrita, ficaram reprovados no teste físico lá em Brasília, porque lá a altitude, hein? Da altitude, a gente não podia correr, que se cansava muito ligeiro. Ora, aqui eu corro, vou daqui, não sei aonde, correndo e volto. Até hoje eu faço isso, não me canso. Coisa mais rara, tem uma doença. Primeiro que eu tomo própolis com pólen todo dia, graças a Deus. E esquece a saúde lá para cima. Mas olha só, mas chegou lá, todo mundo ficou reprovado. Sabe por quê? Não estava preparado para enfrentar aquele tipo de situação dali. Então, irmãos, a mesma coisa o Paulo diz aqui em 2 Coríntios 10, 4 em diante, que o cristão, a milícia dele é para usar a arma de ataque. Toda vez que você vê alguém falando uma mentira contra o cristianismo que está em você, ou que você só através dele pode ser salvo, e o diabo inventa, você tem que estar preparado para responder. E o pior é aqueles crentes que o diabo botou um fechiclé na boca dele. Esse não está preparado. Porque Paulo diz que ele só está nessa milícia quando ele usa a arma
para quem você está falando quando alguém diz, por que tu é cristã? Porque tem gente que vai perguntar lá, tu é cristã por quê? Aí tem gente que diz, não, irmã, eu estou ali visitando uma igreja, se escondendo, e não sabe que está tendo um tiroteio. O diabo diz, eu estou te testando, porque eu sei que tu é. Tu não tem coragem de defender o teu Cristo no teu trabalho, na tua casa, não, em qualquer lugar, porque não está preparado, desarmada. Aí morre. Mateus 10, 32 em diante. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu vou dar sorvete para ele lá no céu. É isso? Não! Ele diz, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então usa a palavra. Deus espera que a gente use a palavra. Não seja covarde. Nós somos tentados todo dia através de tribulações, de confronto, de tentações, a dizer nessa hora, não quero mais, eu vou preferir as bandejas do mundo, não vou usar a palavra no meu estilo de vida. Aí o diabo diz, mas é por isso que eu sei que tu não usa mais a palavra, por isso que tu é um fraco, crente catraio, galinha de Angola. Pergunta para ele, como é que tu está, irmão? Estou fraco. Agora experimenta estar numa guerra. Crente catraio é um pássaro, é uma galinha daqui do Maranhão, da África, chama de galinha de Angola. Aí, ó, experimenta, irmão, está num confronto, você como um policial, ou um soldado na hora de uma guerra, ou Israel enfrentando ali os países muçulmanos contra eles para destruir, e na hora que eles estão atirando, tu aproveita para dizer, eu não vou revidar, porque eu estou fraco, vou me esconder, vou dormir, vou morrer. Não, ele tem que morrer só se for atirando, se defendendo. Então aqui Deus está dizendo, usa a arma, ou então você morre. Por isso que dentro de casa tem crente que não é crente. No trabalho, ele é um agente secreto, porque é um soldado desarmado. Aí o diabo diz, esse aí é fácil. Não usa a espada do Espírito, de Efésios 6, 17, porque o Espírito Santo não está nele. Romanos 8, 9, que anda na carne não tem o Espírito Santo, e não pertence a Deus, porque anda na carne. Por isso Paulo diz, nossa arma não é carnal, é espiritual, e é poderosa em Deus. Pronto, vamos ficar em pé. Quero convidar você para estar ouvindo nossas mensagens de batalha espiritual. Estamos enviando todo dia. Já estamos na mensagem número 18. E a maioria de nós não ouve nenhuma. Pergunta para o irmão, tu ouviste uma essa semana? Não! Ouvi. Ouviu, amém, glória a Deus. Vamos orar. Peça para Deus essas armas. E a arma principal é Efésios 6,17, é de ataque. Use a palavra, então o diabo vai te atacar. Faça o que está escrito na Bíblia. Peça para o Espírito Santo te direcionar com palavras que o diabo sabe que são armas de guerra. Ou então, você não pode prevalecer. Levanta derrotado, dorme derrotado, porque está numa igreja não te ensina isso, e você não tem interesse em aprender isso, e está na guerra do mesmo jeito. Misericórdia. Quero orar contigo, diga para Deus o que tu quer agora. Fala com Ele, qual é o teu desejo agora? Não é um carro, não é ficar curado, é ter arma, é usar a palavra, para o diabo saber, eu estou armado, sai da frente, Satanás, que o Senhor dos Exércitos está comigo, amém? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, querido Deus. Até aqui te entrega essa mensagem. Pai, tenha misericórdia daqueles que são desobedientes ao teu querer e tua vontade.
Fala com eles e conosco. Não deixa a gente brincar momento nenhum de ser um soldado desarmado. O diabo sabe qual é a hora que a gente não usa a palavra em nossa vida, meu Deus. Tem misericórdia. Tem sim, Senhor. A gente usa a arma carnal. Não deixa, Deus, ter misericórdia. Deixa, Jesus. Assim abençoa o teu povo com o perdão, com a reconciliação. Seja abençoado, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou passar para a pastora Rogério.